a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pôr de pé, vamos à oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esta noite, na oportunidade, Senhor Deus, de estarmos reunidos aqui, Senhor Deus, Pai, num só propósito da qual, Senhor Deus, viemos buscar da parte do Senhor, ouvir, Senhor Deus, e aprender da Tua palavra, acima de tudo, Senhor Deus, para que o Senhor venha nos ensinar, Senhor Deus, a praticar a Tua palavra. Senhor Deus, Pai, abençoa cada um aqui, a oração, a entrega, Senhor Deus, Pai, na Tua presença nessa noite. Também te apresentamos, Senhor Deus, o Teu servo, Teu filho, Senhor Deus, Pai, que é o instrumento, Senhor Deus, Pai, para estar, Senhor Deus, ministrando a Tua palavra de ensinamento nessa noite para as nossas vidas. Senhor, é só gratidão, Senhor Deus, Pai, de deitar, dormir, acordar, para que nós possamos ter mais um dia de oportunidade na Tua presença. Nós te pedimos, Senhor Deus, Pai, que a graça do Senhor, Pai, venha cada vez mais sobre a nossa vida e a vida do Teu servo. Usa mesmo, Senhor Deus, continua, Senhor, derramando sobre ele também a graça, a sabedoria, Senhor Deus, do Senhor, para que nós possamos, Senhor Deus, cada vez mais, Senhor Deus, aprender da Tua palavra. Assim nós te pedimos, Senhor Deus, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4. Amém? Amém. Capítulo 4, nós vamos ler o versículo 1 a 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, e instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e não só desviarão os ouvidos da verdade, como se voltarão para as fábulas. Amém? Amém. Poder sentar, Deus aplique esta palavra aos nossos corações. É uma alegria estar na casa do Senhor para louvar e bendizer o nome do Senhor. Diga comigo amém. Amém. Louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Bom e gracioso Deus que tem nos concedido vida, saúde, autonomia física, para vir a
casa do Senhor de livre e espontânea vontade. Já foram cumprimentados aqui os nossos amados irmãos que estão a nos ouvir pelas ondas aí da internet. Hoje é dia 16 de janeiro de 2025. Amém? Amém. Uma quinta-feira abençoada. E esse é o nosso culto de ensino aqui na igreja em São Miguel Paulista. Nós estamos fazendo um estudo expositivo na carta que Paulo escreveu aos Efésios, mas ainda estamos ali no capítulo 2, né? Mas hoje eu senti de Deus de assim, dar uma pausa nessa sequência, por conta de uma mensagem que eu vi essa semana, que aí circulou em nosso grupo, aí, grupo da igreja de São Miguel, e aquilo me tocou. Uma mensagem de um pastor, quem ouviu aqui há de se lembrar, ele pregando, e ele dizendo mais ou menos assim, acerca da qualidade ou do tipo de igrejas que existe hoje aí na atualidade. E eu quero só chamar a atenção para um fato, eu gosto de fazer essa referência. Quando a gente se refere à igreja, nós precisamos ter muito cuidado, porque existe uma igreja dentro da igreja. Diga comigo, existe uma igreja dentro da igreja. Aí você me pergunta, mas pastor, como que é isso? Nós temos a igreja institucionalizada, que é a igreja como organização, a igreja como denominação que está espalhada no nosso país, que tem a liberdade religiosa para pregar o Evangelho, né? Então nós temos quase que, principalmente nas grandes cidades, uma igreja em cada esquina. É bem verdade que não é uma realidade para o Brasil em termos territoriais. Não é todo estado que você chega lá e tem todo estado, toda cidade que você chega lá tem uma igreja em cada esquina. Não tem. Tem os estados mais pobres, mais afastados, que precisam ainda ser alcançados. O Brasil ainda é um campo missionário, então ainda há muitas terras para conquistar dentro da nossa terra. Amém? Quando a Bíblia fala sobre missões, não é? E isso é um fato importante, quando Jesus lançou aí a grande comissão, ele disse assim: sereis testemunha tanto em, qual o nome da cidade? Jerusalém e Samaria. Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Mas Jesus ele faz a colocação nessa ordem, irmãos Zé Carlos. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judeia, como em Samaria, até os confins da terra. A gente precisa entender essa colocação. Primeiro que, quando Jesus fala tanto aqui, como ali, como lá, é em que sentido? Ao mesmo tempo. Jerusalém é aqui, diga comigo, aqui. Aqui. Jerusalém é aqui, onde você está. A Judeia é ali, diga comigo, ali. Aqui. Então nós temos que fazer missões aqui, ali. Samaria é lá, e os confins da terra é acolá. Aqui, ali, lá e acolá. Tudo ao mesmo tempo. Aí você fala, mas pastor, como é que nós vamos fazer isso? Como é que a igreja de São Miguel vai fazer missões aqui, onde mais? Ali e lá e acolá. Enviando missionários e contribuindo com aqueles que estão fazendo. Enquanto eu faço aqui, eu ajudo alguém que faz ali. Então, por exemplo, nós temos a igreja de São Miguel aqui, no bairro de São Miguel, mas nós já estamos também ali, que pode ser Jardim Mabel, Jardim Miriam, Zona Sul, e nós ajudamos alguns estados, nós ajudamos já alguns estados, pessoas que estão em outros estados, e o acolá eu vou entender como além fronteiras, como disse Jesus,
até os confins da terra. Então, missões é feita assim, tudo ao mesmo tempo. Porque se a gente quiser fazer aqui, depois que concluiu aqui, fazer ali, depois que concluir ali, fazer lá, a gente nunca vai dar conta dessa missão. Amém? Então, a igreja como instituição é uma coisa, agora existe a igreja corpo. Então, a igreja corpo de Cristo, ela está espalhada na igreja instituição. É uma igreja dentro da igreja. Jesus, ele tem membros do seu corpo em todas as denominações. Todas as pessoas que estão em todas as igrejas vão para o céu? Eu gostaria de dizer sim. Eu gostaria muito de dizer que todas as pessoas que estão dentro da igreja institucionalizada vão para o céu, mas nem todas as pessoas que estão na igreja institucionalizada estão na igreja corpo, ainda não fazem parte do corpo. Os irmãos estão entendendo? Aí alguém fala assim, mas pastor, esse negócio de denominação é de Deus, tal. O entendimento que nós temos sobre denominação é que, já dei esse exemplo, essa analogia, que as denominações, elas são os andaimes, elas não são a casa, não é o templo, não é a parede, elas são só os andaimes e o templo está sendo construído dentro desses andaimes. Deu para entender? Então você tem um andaime que está ali e alguém está construindo as paredes ali, está subindo esse templo, porque a igreja ainda está em fase de edificação, amém? Em fase de conclusão. Muito bem. Então quando a gente se refere à igreja, precisa ter muito cuidado, porque uma das referências que a Bíblia faz sobre a igreja de Cristo é que ela é santa, pura e imaculada. E tem gente que quer afrontar a igreja, né? Dizer coisas horríveis sobre a igreja. Precisa tomar cuidado. Você está falando de que igreja? Porque a noiva do Cordeiro, ela já foi definida. Ela é pura, santa e imaculada. O fato de ter um camarada ali embaraçado ali, tá pintando essa pequeira ali, pintando o sete, dizendo que é crente, necessariamente não significa dizer que ele faz parte de uma igreja que vai morar no céu. Amém? Amém. Amém? Muito bem. Esse pastor, ele estava falando nesse vídeo que eu assisti, os irmãos provavelmente também. Ele falou assim: se você for numa igreja e essa igreja não tiver doutrina, toma cuidado, porque certamente você não está numa igreja. Quem ouviu esse vídeo aí? Quem lembra de ter ouvido? Ouviu? Não. Pastor Jesus? Não? Rolou no nosso grupo aí. E ele fala, na verdade, se eu achar fácil aqui, olhar até no grupo da Rosa, sabe? Onde é que está aqui? Eu já estou falando. Não sei se eu vou achar. E ele compara muitas denominações por aí a um shopping center. O que ele fala? Se a igreja que você vai, ela não tiver doutrina, então assim, comece a se preocupar, porque tem muita igreja hoje que ela está aí igual a um shopping. É só bonito, é muita cor, são muitas luzes, muitas cores, muitas luzes, muito glamour, mas não tem a doutrina, não tem a palavra. Que pena, não sei se eu vou achar. Não vou achar o vídeo. Se eu achar, depois eu prometo para os irmãos que eu replico aqui. Eu vou replicar lá no grupo. Então, muito bem. Paulo, aí eu peguei um gancho nessa palavra, eu fiquei pensando na seriedade dessa palavra e na coragem desse pastor,
Isso é uma denúncia, não é? É uma denúncia que um homem faz a respeito de instituições que se dizem igreja, mas não tem o cerne de um grupo que efetivamente é caracterizado como igreja por conta de determinados princípios e fundamentos. Para nós sermos considerados como igreja, ou nos considerarmos como igreja, nós temos que ter determinados princípios, senão não é igreja, é qualquer outra coisa, mas não é igreja. Amém? Então, o que acontece? Ele está denunciando, entre outras coisas, a falta de doutrina, a falta de um ensinamento que mostre para a pessoa que a pessoa ela tem que ser confrontada. Uma pessoa ela não pode entrar na igreja vindo do mundo cheia de vício, cheia de pecado, e normal, né? Nada mais normal do que um pecador cheio de pecado, sim ou não? Tem alguma coisa mais normal do que um homem pecador? Não. Já está assim, vinculado, é inerente à pessoa do ser humano ser um pecador. De Adão para cá, depois da queda, nós somos assim. Aí a pessoa entra por aquelas portas e ela precisa ser confrontada. E essa é a denúncia que é feita. Uma igreja que não confronta você, uma igreja que não confronta o seu modo de ser, o seu modo de viver, não é uma igreja. Nós lemos aqui um texto é interessante que Paulo ele escreve para Timóteo. Os irmãos sabem que Timóteo ele era um jovem pastor, filho na fé do apóstolo Paulo. Agora, isso aqui, irmãos, é uma carta particular. Entenda isso. É uma carta interessada para um jovem pastor. Isso aqui não era uma carta de caráter público. É uma carta específica para uma pessoa específica com assuntos específicos. Paulo certamente ele não imaginou que a carta que ele escreveu para Timóteo todo mundo ia ler. Ele não pensou nisso. Se eu escrever uma carta para a irmã Elisete, eu quero que ela leia. É particular, tá bom? Se eu escrever para a Mônica, é Mônica. Senão eu posto na internet a quem possa interessar. Não, eu estou mandando uma carta para Mônica. Só que essa carta, Paulo escreveu para Timóteo, foi uma carta inspirada pelo Espírito Santo. Era um jovem pastor que precisava dessas orientações. O Espírito inspirou Paulo a escrever essa carta. E a igreja, depois de um tempo, inseriu a carta de Paulo a Timóteo, as duas cartas, no chamado cânon. Então ela fechou ali o cano. O cano é uma palavra que significa, vem de cana, né? Na verdade era uma vara de medir. Então a igreja antiga, ela definiu, esses livros aqui são os livros inspirados, e muitos livros ficaram de fora. Uma vez fechado o cano das escrituras, ninguém segue mais nada aqui. Tem muitos livros bons aí, muitos bons livros escritos, mas ninguém pode colocar mais nada aqui e dizer que é a Bíblia. A Bíblia está resolvida aqui, o Espírito Santo resolveu isso aqui, amém? Amém. Então Paulo ele não imaginou, irmãos, é claro que a carta dele ia virar a Bíblia, que ia virar um livro. Mas o interessante é que assim, os irmãos já viram, antigamente quando a gente comprava revista de escola bíblica, CPAD e tal, Joé, uma revista muito boa. Você tem a revista do aluno e a revista do professor, não é? Sim ou não? Eu sempre queria, pastor Gênesis, a revista do professor, porque na revista do professor estão os detalhes melhores, os ensinos melhores, né? Os argumentos melhores. Aí eu falo, eu não vou ler a revista do aluno, eu já quero ler a revista do professor. Então você lendo aqui a carta de Paulo a Timóteo, é como quem lê a revista do professor, porque todo pastor, gente, que Paulo está falando é para um pastor que tem a
responsabilidade de uma igreja, então é um negócio particular, é uma carta particular. Timóteo, é o seguinte: igreja é assim, funciona assim, você faz assim, assim, assim. E ele dá diversas orientações aqui para Timóteo, para que ele fosse um excelente pastor. E dado ao teor aqui do escrito de Paulo a Timóteo, a gente percebe que ele tinha alguma dificuldade, considerando os conselhos que Paulo dá para ele, porque Paulo não chovia no molhado, né? Paulo, ele não era um homem de chover no molhado. Então, assim, ele só escrevia o que era necessário. Procura apresentar-te, está lá, assim, foi um dos primeiros versículos que eu aprendi na minha vida, decorar, né? Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Uma palavra poderosa, uma orientação poderosa, né? Na qualidade de pastor que ele era, ele tinha que ser obreiro aprovado, né? E aí, o que acontece? Nós temos aqui os segredos de um ministério bem sucedido, que foi orientado para um moço, mas o Espírito Santo falou: olha, vamos divulgar isso aqui. Isso aqui é bom demais. Foi ele que inspirou. Então, assim, porque no reino de Deus é assim que funciona, né? Não tem aquela coisa dos iluminados, aqueles, né, irmã Mônica? Aquele conhecimento que só determinadas pessoas podem ter, porque ele é iluminado, ele está na classe dos iluminados. Você ainda não chegou lá, não. Isso aqui não é para você. Não, o que é bom é do céu. Deus revela para todo mundo. Está aqui, ó. Tá? Essa palavra é para quem é pastor e é para quem ainda vai chegar lá. E para quem não vai chegar lá, mas sabe como é que funciona. No capítulo 4, o texto que nós lemos, Paulo ele faz uma imposição solene sobre a vida de Timóteo, conjuro de coisas diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O negócio aqui é sério, é uma pressão que ele faz em cima de Timóteo. Ele impõe essa responsabilidade em cima do seu jovem discípulo. Prega a palavra. É interessante que assim, o pastor, ele é o homem que lida com as questões da comunicação. É o homem que trata com pessoas. É o homem que está sempre falando, está sempre aconselhando. É da natureza do ofício do pastor. Ele é um comunicador. Amém? Está aí uma ferramenta que o pastor deve dominar. A comunicação. Aprender os princípios da comunicação, a arte do convencimento, está tudo bem. Verbalizar as palavras, se fazer entender, ser claro, usar termos claros, à medida que as pessoas possam entender. Isso daí, porque não adianta o pastor, na qualidade de comunicador, chegar aqui na frente e usar termos rebuscados, palavras bonitas, difíceis, se você não entendeu. O pastor está falando que é mistério, é português, ou está falando em línguas, né? Porque as palavras são tão difíceis. Então, se eu usar o microfone para falar e você não entender o que eu estou falando, é por isso que às vezes as pessoas até se incomodam comigo. Eu digo uma palavra e eu digo o significado dela. Eu falo uma palavra e já digo o que ela significa, porque eu quero ser entendido. Amém? Eu quero que você compreenda, porque se não chegar na sua compreensão, a mensagem não está entregue. Você sempre vai me... Alguém disse assim: você tem um dom professoral. Desculpa, eu sou assim. Se eu usar uma palavra porque está no meu vernáculo, eu explico o que ela significa. Porque eu não quero só que você pense que eu falo bonito, eu quero que você entenda a mensagem que Deus colocou no meu coração. Amém? Então, o pastor, ele por excelência, ou por função do cargo do ofício, ele é um comunicador. Ele tem que dizer alguma coisa, ele tem que entregar alguma coisa. Mas Paulo, ele destaca aqui o tema principal da palavra daquele jovem pastor.
Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Instes a tempo, fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. É claro que é bom que o pastor conheça filosofia, eu conheço. Conheça direito, eu conheço. Conheça isso, eu conheço um monte de coisa. Mas na qualidade de pastor, a minha responsabilidade é pregar a palavra de Deus. Porque Paulo, ele fala ainda para Timóteo, são duas cartas maravilhosas, né? Lá no capítulo 4 da primeira carta, ele fala assim: o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas demoníacas, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos mandamentos, dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usar deles com ações de graça. E ele vai falando aqui, vai aparecer nos últimos dias, nos últimos tempos, espíritos enganadores e doutrinas demoníacas. Irmãos, o caso é o seguinte: alguém já ouviu irmão Oliveira, Mônica, quem é o que está aqui na audiência? Você está andando na rua, de repente um demônio começa a falar com você uma bobagem, uma mentira. Alguém já ouviu isso aí? Não, eu estou falando demônio, assim, o espírito, não tem ninguém, não tem ninguém. Não estou falando com endemoniado. O espírito falou no seu ouvido, assim, na sua orelha? Você ouviu a voz de Satanás, a voz de um espírito imundo, é uma exceção à regra. Porque em geral ele vai usar pessoas. Aqui está dizendo assim, no capítulo 4, versículo na primeira carta: ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas demoníacas. São demônios falando da boca de alguém. São espíritos enganadores falando na boca de alguém. Porque o que acontece? A pessoa funciona assim, no versículo 2, 1 Timóteo 4, 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. A pessoa, quando ela se entrega ao engano, né? Quando ela se entrega ao engano, e ele fala isso daqui, lá no capítulo 4 também, nós estamos comparando aqui os dois capítulos 4, né? A pessoa, versículo 4 do capítulo 4 de 2 Timóteo: ele não só desviarão os ouvidos da verdade, como se voltarão para as fábulas. Quando a pessoa desvia os ouvidos de ouvir a verdade, ela é entregue a espíritos enganadores. Então assim, a pessoa ela não quer ouvir a verdade, aí ela é entregue ao espírito de mentira. Ela é entregue ao espírito de mentira. E aí ela fala a mentira como se fosse verdade. Os irmãos já viram uma pessoa falando uma mentira e ela crê que aquilo é verdade? Vocês já viram isso? Falando, não acredito que está me falando isso. Não, é verdade. A pessoa ela morre por aquela mentira, porque na cabeça dela é verdade. Está aqui, a pessoa que se afasta de ouvir a verdade, ela entrega um espírito muito mentiroso. Então, Paulo ele já alertava Timóteo. É como dá a impressão que você está lendo assim a mesma coisa, né? São livros diferentes, cartas diferentes, mesmo capítulo, coincidentemente ou não. Então existem um sem número de pessoas por aí, irmãos, difundindo a mentira, pregando a mentira. A gente precisa tomar muito cuidado, porque nós somos tendenciosos, irmãos. Eu quero que você preste atenção nisso que eu estou falando. Nós somos tendenciosos, a gente vê o que quer ver e ouve o que quer ouvir. Uma vez eu estava na faculdade, irmão Zé Carlos, e o professor de Direito Comercial, ele
Ele falou assim: abra aí o código tal, a lei tal, o número tal. Eu abri o código, estou procurando o negócio, estou procurando, não acho. Aí ele passou perto de mim e falou: professor, não estou achando esse artigo que o senhor está falando. Aí ele folheou assim: está aqui, ó. Meteu o dedo, mostrou para mim, estava lá. Aí ele disse para mim: sabe o quê? Procure com olhos de quem quer ver. E essas coisas, esses conceitos, esses ensinamentos, não saem da minha cabeça, viu, Pedro? Eu ouço uma coisa, eu não esqueço. Uma vez na faculdade, o professor de Direito Penal, ele lá no meio do ensinamento falou: abre o Código Penal, número tal, 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 o artigo tal, fala assim. Você sabe o que ele disse para a gente, para a classe? O advogado tem que dominar o código do jeito que o crente domina a Bíblia. Eu falei: o que, Jesus? É isso que eles pensam do crente, que o crente domina a Bíblia? Quem dera fosse. Camarada fala da Bíblia. Para você dominar a Bíblia, tem que fazer o que, irmãos? Até o Davi sabe. Tem que fazer o que, Davi? Esse menino não tem futuro. Para conhecer a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Tem segredo mais simples que isso? Não tem, né, Davi? Está lendo a Bíblia, Davi? Então, o ponto é que é o seguinte: nós ouvimos o que nós queremos ouvir, nós vemos o que nós queremos ver, e muitas vezes o que nós queremos ouvir e o que nós queremos ver, nós estamos sendo instigados por nossa carnalidade. E nós já vimos aqui nas aulas aí, nos cultos anteriores, de ensinamento, evidentemente, né? O que inspira o mundo, né? Nós já ouvimos aqui. Então, Paulo falou para Timóteo assim: nos últimos tempos, olha aqui, ó, não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoaram para ser doutores conforme as suas próprias concupiscências. O camarada, ele não vai suportar, ele quer o quê? Gente que fala de acordo com o que ele quer ouvir. As pessoas querem chegar aqui na igreja e querem que o pastor massageie o ego. O pastor vira um massagista agora. Pastor vira um massagista. Mas pastor massageia o quê? O ego da pessoa. Massagear o ego da pessoa. Dizendo o que ela quer ouvir. Vai ficar tudo bem. Você é campeão. Você é vencedor. Deus vai te dar vitória. Irmãos, quem é que quer ser vencedor aqui? Quem é que quer ser vitorioso aqui? Quer ser vencedor? Quer ser campeão? Quer vitória? Quer chave disso? Quer chave daquilo? Para de pecar. Leia a Bíblia. Obedeça. Observe a palavra. Observe a orientação. A pessoa vem para a igreja. Eu já tenho dito em algumas ocasiões, né? Jesus, irmãos, Ele não nos chamou para nós sermos felizes. Esse é um ledo engano. E às vezes a gente promete isso para as pessoas que estão lá fora. Isso não é evangelho, irmãos. Isso não é evangelho. Porque os crentes no Brasil, eles querem o melhor dos dois mundos. Eles querem o reino dos céus. Vai morar no céu, Pedro? Vai ser ou não? Glória. Davi vai morar no céu? Ah, deu joinha lá, né? Deu like dele, vai morar no céu. Mas o camarada, ele quer ser feliz lá no céu e vai ser, mas ele quer ser feliz aqui também, de acordo com as concupiscências do que o mundo está oferecendo. E nós temos que entender que evangelho é fazer escolhas. Servir a Jesus é fazer uma escolha que só compete a você e compete a mim.
primeira carta, apostatarão da fé, dando ouvido a demônios, doutrinas de demônio, porque o camarada, ele quer ouvir isso, quer massagem no ego, vai ficar tudo bem. Agora eu quero ver, falar contra o pecado, contra a imundícia que está aí fora, que o crente pratica estando dentro da igreja. Vive igual o ímpio, igual o pecador, e ainda vai morar no céu. Oh, glória! É disso que eu estou falando. Não vai no céu de Jesus, não vai. Jesus, ele tem uma proposta para as pessoas que não é o que a gente ouve por aí. Quem quiser vir após mim, são 3 etapas, né? Quem quiser vir após mim, para quê? Para onde é que Jesus estava indo? Se você ler o texto, você vai perceber que as pessoas fecham ali, né? Jesus estava dizendo para os seus discípulos que ele estava dizendo assim: ó, eu vou para Jerusalém, lá eles vão me tomar, eles vão me matar. E quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga para onde? Para onde, Pedro? Para fazer o quê? Morrer com ele. É isso aí. O evangelho que não mata o meu eu, a minha arrogância, o meu orgulho, a minha vaidade, a minha mentira, o meu pecado, o desejo de pecar, não é o evangelho de Cristo Jesus, não é a doutrina da salvação, não é a doutrina do reino que vai mandar as nossas misérias próprias e vai nos levar para o céu. E Paulo, ele fala para Timóteo, aqui é a revista do professor, está tudo aqui, ele não esconde nada. Porque chegará um tempo que não suportarão a sua... Será que já não chegou esse tempo? Não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para ser doutores conforme as suas próprias concupiscências. E não só desviarão os ouvidos da verdade, como se voltarão para as fábulas. Está cheio. Que bom se todas essas igrejas que estão cheias, e às vezes a gente não fala isso porque é aquela coisa de dor do cotovelo, que a igreja lá está cheia. Não, que bom se essas igrejas estivessem cheias de pessoas salvas, que estão sendo instruídas de acordo com esta palavra, de acordo com todo o conselho de Deus. Atos 20, 27. O que está escrito em Atos 20, 27? Consegue, Giovanni? Eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Quem foi que disse isso? O Paulo. O texto diz assim, agora 25. Agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos declaro que estou limpo do sangue de todos vós. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito séria. Será que todo pastor pode dizer isso acerca da igreja que ele apacenta? Eu estou limpo do sangue de todos os vós. Já pensou, irmão Zé Carlos, que responsabilidade? O camarada tem uma igreja de 1.500 membros, tem uma igreja de 5.000 membros, 20 mil, 1 milhão de membros, e ele poder dizer: estou limpo do sangue de todos. Isso é glória, né, pastor James? Mas por que Paulo estava limpo do sangue deles todos? Por quê? Versículo 27. Pois nunca deixei de vos anunciar todo, diga comigo, todo o conselho de Deus. Não é só parte dele, não é só um versículo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Inclusive, hoje eu estava em casa,
desceu uma mensagem para mim nesse versículo, que eu vou pregar daqui a uns dias, quando Deus abrir a oportunidade. Desceu a palavra e desceu o tema. O que fazer enquanto amanhã não chega? Porque você está chorando, né? O texto fala assim, o choro pode durar a noite, então está de noite. Se está de noite, você está chorando, esperando pela manhã. Mas enquanto você chora, o que fazer enquanto o amanhã não chega? E eu estava em casa, mas o Espírito Santo me visitou poderosamente nessa palavra. Mas é o seguinte, o que Paulo está falando é o seguinte: eu estou limpo de vocês todos aqui, porque eu nunca deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Não é só aquelas palavras maravilhosas que você escolhe na sua caixinha de promessa. Quem tem uma caixinha de promessa em casa aqui ainda? Tem? Nem tem, mas saiu de moda. Ah, Vicentina. Falei saiu de moda, Vicentina saiu de moda. Ainda tem a caixinha de promessa. Quem nunca, né? Camarada falou, meu Deus, preciso de uma palavra corre. Mas falaram tanto da caixinha de promessa que pararam de vender. Pararam de vender. Hã? Ainda tem? O crente não lê nem mais a Bíblia, vai ler caixinha de promessa. Nós ganhávamos muito quando os congressos antigamente, os congressos ganhavam, né? É. Então assim, você já viu o versículo pesado, ruim, desagradável na caixinha de promessa? Ali, qualquer um que você tirar é maravilhoso, né? É igual um pacotinho de M&M, não tem um ruim, tem? Caixinha de promessa é igual um pacote de M&M, qualquer um que você tira lá, você vai dar. Só muda a cor, mas é o chocolate gostoso, tá valendo. Fala, Pedro. Hoje em dia, na escola também, né? Muitas essas caixinhas de... Eles falam lá, para quem está com depressão, para quem está precisando de uma ajuda, você chega lá na escola e pega um papelzinho que tem lá numas caixinhas lá, que vai melhorar seu dia. Eu ainda não peguei isso, não. Dá uma palavra lá, qualquer coisa, fala para a pessoa e tal. Mas o que nós estamos voltando aqui ao ponto é que Paulo, ele se considerou limpo do sangue de todas aquelas pessoas, pastor gente, porque ele entregou o conselho de Deus. Aqui ele diz lá, e nós costumamos ler todos os cultos de Santa Ceia aqui, né? 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que eu vos entreguei. Tudo que Paulo recebia, ele entregava, ele não guardava para ele. Ele entregava. Ele está fazendo menção aqui à Santa Ceia, mas ele entregou as demais coisas também. Ele está falando aqui, eu estou limpo do sangue de Deus. Quisera Deus que todos os pastores de todas as igrejas, vamos falar assim, institucionalizada, né? Estivessem limpo de tudo, do sangue de todos os crentes. Mas não, irmãos, tem muito pastor culpado, infelizmente. Infelizmente. Muito pastor culpado no sangue, porque é o seguinte, a pessoa vai domingo a domingo na igreja, mas não recebe a palavra que confronta ela, não recebe a palavra que muda a vida, que muda o coração, que muda aquele velho homem numa nova criatura. Doutrinas de demônios, ensinamentos de demônios. E qual é o remédio que Paulo indica para Timóteo? Prega a palavra. Ele disse, eu entreguei o conselho de Deus e você prega. Ele falou, Timóteo, prega, que você é pastor, o teu negócio é com almas. O negócio de pastor é com almas, e para as almas, para efeito de salvação, se prega a palavra. Você tem um problema jurídico, você procura um advogado. Tem um problema de saúde, procura um médico. Um problema financeiro, procura gerente de banco. Agora, para tratar da sua alma, quem resolve isso é o homem de Deus, chamado pastor, pregando a palavra. Pregando a palavra de Deus. Agora, irmãos, é o seguinte: a gente precisa tomar cuidado, porque assim, qual é o ponto aqui? A responsabilidade de quem prega e a responsabilidade de quem ouve. Tem responsabilidade de quem prega e tem responsabilidade de quem ouve. O ponto é que nem sempre a palavra ela vem de uma forma assim agradável. Mas muitas das vezes a gente está precisando
de uma palavra. É claro, nós somos humanos, tem dia que você chega na igreja tal, sim ou não? Tem dia que você não vem, você é trazido, você nem sabe quem te trouxe. Aí vem o profeta e fala, você não vem não, eu que te trouxe. Aí você fala, Jesus, mais ou menos por aí mesmo. Por mim mesmo eu ficava em casa. Aí você chega aqui, Deus consola o teu coração, uma palavra fala com você, faz parte. Tem dia que a gente quer colo, sim ou não, né, irmã Elisete? Tem dia que a gente quer carinho, quer amor, quer um afago. E Deus faz isso conosco, não faz? Deus é maravilhoso, né, irmãos? Deus é Pai. Deus é maravilhoso. Mas tem dia que é o dia da repreensão. Ô garoto, o que você está fazendo aí? O Davi até se assustou. E o filho, ele tem que saber que... Os irmãos sabem. Eu, quando era garoto, é o seguinte. Eu não fui muito dos levados, não. Até que eu aprontei pouca coisa. Aprontei pouco. Mas as poucas vezes que eu aprontei, e vinha aquela consciência de que eu estava errado, no meu interior, eu tinha desejo de apanhar, lá no íntimo. Mas você fala, como assim? Porque aquele senso de culpa, na minha concepção, a punição ia tirar, porque, irmãos, a culpa é uma coisa muito séria, sim ou não? O senso de culpa, já sentiu culpado, Pedro? Já sentiu a culpa assim, fazer uma bobagem? Você fala, meu Deus, cuidado, viu? A culpa é uma coisa muito séria, fala Davi. Quantos anos tu tem, Davi? 7 anos. Os irmãos estão vendo? É nessa idade que vem o princípio de razão. Já sabe dizer, por que se sentiu culpado? Já tem noção do que é certo e errado. A partir dessa idade já se salva e se perde. Até a ciência explica isso. Uma criança com 7 anos, ela já está no processo mental de maturidade para discernir o certo e errado. E eu tenho esse conceito. Até os 7 anos, daí para baixo, morreu, tem jeito. É um conceito meu. A partir dos 7 anos, como já diz, eu sou culpado. Davi, 7 anos, peça perdão, viu? 7 anos já consegue dizer, eu sou culpado. Mas a Bíblia não fala que até os 6? 6 o quê? 6 anos? Fala onde? É 7. Na verdade, assim, não há essa menção até os 7. É uma questão clínica, é estudo, né? A gente tem esse entendimento, né? Porque, assim, fazer uso de razão é que imputa sobre nós culpabilidade por ações erradas e indevidas. Agora, um menino desse tamanho, com 7 anos, ele já consegue dizer, eu sou culpado. Se ele sentir o sentimento de culpa, ele sabe que ele errou. Então ele já pode dizer, eu sou culpado. E quem consegue dizer, eu sou culpado, já pode dizer, eu preciso de perdão. Me perdoa, eu preciso desse perdão. Então, o que acontece aqui? Está entendendo como é que funciona? E eu, quando eu garoto assim, quando eu errava, eu preferia uma sua a um discurso. Não é, senhor Oliveira? Às vezes o discurso machucava, e a sua eu falava, já paguei. É a punição. O ponto, irmãos, é que assim, tem dia que a gente está para ser afagado, mas tem dia que a gente está para ser pressionado. Corrige, coloca a tua casa em ordem, senão tu vai morrer. Para de pecar, para de fazer isso, para de... E a Bíblia diz que aquele que é filho é corrigido, porque Deus corrige a quem ama. E aquele que é filho não fica para morrer porque foi corrigido, mas as pessoas não querem. As pessoas hoje elas ficam transitando de igreja em igreja, e quando eu falo transitar de igreja em igreja, eu estou falando da instituição, não é? Ela fica transitando de instituição em instituição, porque é o seguinte, ela não quer conflito, ela só quer uma resposta para a alma dela. Não, para algumas pessoas está na igreja ali, fazendo parte, já resolve o problema da eternidade. Não resolve, irmãos, não resolve. Estar sentado no banco da igreja não resolve o problema da eternidade.
eternidade. O que resolve o problema da eternidade, meu amado, meu querido, ouça essa palavra em nome de Jesus, é temor e obediência, e santidade, e preocupação, cada dia ser melhor, santificar, purificar sua vida, descer, às vezes sofrendo, às vezes perdendo, tomando prejuízo, fez escolhas erradas, agora paga o preço disso, mas Senhor, eu tenho que terminar com essa dor, eu tenho que ficar bem. Um dia eu estava no metrô, já tem muitos anos, na verdade mais de 34 anos. Minha irmã namorava Márcia Cristina, eu saía embora, saía daqui, ia para São Vicente, né? Vinha aqui, ficava só no final de semana. Aí saía daqui para pegar o metrô correndo para ir embora, para pegar o ônibus no Jabaquara. E tinha um senhor que ele pregava no metrô ali. Coincidentemente eu peguei o metrô com ele algumas vezes, ele ficava em pé lá encostado no ferro assim. Já era 10h30 da noite, ele certamente estava vindo do culto, né? Aí ele abria a Bíblia assim. Aí tem um dia que ele abriu assim e falou assim: vamos ver o que é que Deus vai falar conosco aqui nesta noite. Abriu assim, aí está lá a palavra lá em Apocalipse. Está aqui escrito aqui, ó. Quem é santo, santifique ainda. Eu falei, não, Jesus, essa palavra não é uma palavra boa. Isso não é uma palavra boa para pregar dentro de um trem, né, de um metrô, né? Porque quem conhece um pouco sabe que a sequência vai dizer o quê? Aí o camarada fala, então está na minha, tá de bom tamanho. Aí ele começou assim: quem é santo, santifique ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Mas vai pagar. Vai. É isso aí. Quem é santo, santifique ainda, porque é da natureza do santo. Oh glória! Eu fui lavado, remido no sangue de Jesus. Eu sou um santo, você é uma santa. Nós temos essa consciência, nós estamos ligados ao corpo. O Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo comunica com o meu espírito que eu sou um filho de Deus. Então quem é santo, santifica ainda. Agora a pessoa que está se sujando, aí você fala, você está fora do padrão. Quem é sujo, suje-se ainda. Só que vai ficar bem? Não, vai pagar. Vai pagar. Agora, as pessoas, como eu falei aqui, elas não querem ser confrontadas. É o ego, né? O problema do homem é esse, irmãos. É sempre o ego. Ninguém quer ser confrontado porque está errado, porque está pecando, porque tomou decisões erradas. Você dá uma palavra aqui de amor, é repreensão, é o que Paulo falou aqui, né? Para Timóteo. Repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. A palavra do pastor tem que ser uma palavra de amor, uma palavra de longanimidade. Tem que ter paciência com a alma, mas precisa dizer. O pastor que se exime de falar a verdade, ele não está ajudando a pessoa, ele não está ajudando a alma, pelo contrário, está comprometendo a eternidade daquela alma. Sim ou não? Sim. Quando você, imagina uma pessoa que ela vai no hospital, procura um médico, ela está com um sintoma lá, alguma coisa ruim acontecendo, ela tem essa impressão, e ela suspeita que ela está com uma doença. O que é que ela quer ouvir daquele médico? O que ela quer ouvir daquele médico? A verdade. O médico faz os exames, e ela fala, doutor, o que eu tenho? O médico vai dizer, não, fica tranquilo, você está bem. Seu coração de criança, com saúde de ferro, você vai viver uns 150 anos e a pessoa está lá se sentindo mal. Aquela coisa estranha. Doutor, pode falar a verdade. A gente quer massagem no ego, quer ouvir uma coisa bonita, ou a gente quer verdade, irmãos? Porque se ele falar a verdade, e ainda tiver tratamento, você vai recorrer, você vai buscar.
Não é? Porque é a verdade que nos liberta. Se a pessoa tiver 3 meses de vida, ela quer saber. Se ela tiver uma semana de vida, ela quer saber. Se ela tiver um câncer, se ela tiver um problema sério, ela quer saber. Porque os poucos dias que ela tiver, ela quer aproveitar. Eu vi a história de um camarada que ele estava passeando num belo carro aí, importado. Sofreu um acidente. Eu já até preguei com base nessa história. O camarada sofreu um acidente. Quando ele acordou do coma, o médico falou para ele o negócio seguinte: você tem 5 minutos de vida. Aí pegou e falou: tá aqui, ó. Deu o celular para ele e falou: olha, só dá para você ligar para uma pessoa, porque você vai apagar em 5 minutos. Para quem você ligaria? Se você tivesse 5 minutos de vida, para quem você ligaria? Para quem? Davi, você ligaria para quem? Hã? Não, Davi, não precisa tanto. Você vai falar com Deus já já, o cara da história, né? Agora imagine, né? O camarada tem 5 minutos de vida, o médico fala: não, você está amassado, está tudo bem, está tudo certo, né? A pessoa, ela quer ouvir a verdade. A responsabilidade do pastor é falar a verdade, porque é a verdade que liberta, a verdade que traz luz. Não adianta nós ficarmos enganando as almas aqui. Às vezes eu fico ouvindo alguns pregadores, irmãos, e às vezes eu até me arrependo de estar ouvindo ali, naquele lugar, porque eu me desloquei da minha casa para ouvir aquela mensagem. E o camarada faz tanta promessa que ele não está autorizado a fazer. E eu fico perguntando: e daí? Não entrega nada. Você é campeão. Cadê? Levanta as mãos aí, os campeões. Cadê os vencedores? Ó, um ali já está dando glória a Deus, outro já está dando porque é campeão. Eu quero que alguém diga para mim: Reinaldo, você é arrogante, você é orgulhoso. Debaixo de graça, na palavra, pelo som, você precisa corrigir isso, precisa corrigir aquilo, para eu chegar na minha casa e falar: Jesus, eu preciso mesmo. E eu vou fazer, porque eu quero ser orientado, eu quero crescer. A Bíblia fala que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Quanto mais você conhece, quanto mais você aprende, mais você pratica. Crentes não. Estava até lembrando, pastor Gênesis, quando Deus estabeleceu o tabernáculo, tinha um tipo de pessoa que não podia entrar lá no santuário. Quem era? Quem era que não podia? Entre outros, o anão. O anão não podia. Não podia entrar lá para sacrificar, para adorar. Crente anão, adora. Crente nanico, não. Tem que crescer na graça, no conhecimento de Jesus Cristo. Porque quanto mais você cresce, mais você entrega, mais você se parece com Ele. Porque esse é o propósito, esse é o objetivo. A gente se parecer com Jesus, ser como Ele é. Sempre foi o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Mas tem que estar disposto a ouvir essa palavra. Aquilo que eu falei, nós somos muito inclinados a ouvir o que a gente quer ouvir e ver o que a gente quer ver. E quando alguém fala alguma coisa que a gente não quer ouvir, aí o camarada já quer ir para outro ministério, vai para outra igreja, porque a mensagem lá é suave, é soft, é tranquila, não há confrontação. Pastor fala de tudo, vida financeira, prosperidade e tal, e não sei o quê. Agora é o seguinte: o segredo para entrar no céu é deixar a bagagem aqui. Fala, mãe. Não você fala a verdade, né? Que as pessoas têm que falar a verdade. Eu tinha um irmão que ficou com 21 anos. Aí estava internado, né? Minha mãe foi para conversar com ele. Aí ela foi, sentou. Aí ela queria ouvir uma resposta boa do médico, né? Ela falou: doutor, o que eu tenho é isso. Se tiver, ele falou assim: dona Elsa, faz o seguinte, volta para casa da senhora, faz o que a senhora tem de fazer, não, porque o Alan tem 99% para sentar na cadeira de roda e 1% para andar. Na verdade, ela foi lá com aquela expectativa que poderia falar com ela: não pode ir, faz isso, que ele vai sair daqui andando. Mas a resposta que ela teve foi a verdade, que ele sairia numa cadeira de roda e
tinha 1% do cara. Olha, tá vendo só? A mãe foi cheia de expectativa, se os irmãos ouviram, né? Ela tinha um irmão que sofreu um acidente. E ela queria que o filho nasce. A palavra do médico é o seguinte: 99% de chance dele vai ficar paralítico. 1%, o que é 1%? E ele foi para casa paralítico. Tetraplégico, pior ainda, só movimentava a cabeça. Então, o que acontece? Nós vamos finalizar, por conta da questão do horário, mas nós temos que nos apegar, irmãos, à palavra, à correção. A palavra falou com você, é com você. Toma essa palavra, se corrige, coloca a tua vida no altar, vê no que você está errando. É palavras, é obras, é sentimento. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falou: pastor, lá na igreja a gente está com uma dificuldade, eu e uma irmã tal lá, a gente não se entende por causa disso, por causa daquilo. Eu falei: minha irmã, isso daí quebra, está lá, Efésios 4:3. Preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quebra a unidade. E quebrou a unidade, Deus não atua. Não adianta você estar numa igreja onde há quebra de unidade. Pode orar, pode consagrar, pode jejuar. Enquanto as pessoas não se consertarem e a gente não for unido, Deus não opera, o Espírito Santo não atua onde tem quebra de unidade. Você está com dificuldade, diz para ela: chama teu líder. Está com dificuldade, chama o líder do teu líder, mas tem que resolver. Essa quebra de unidade tem que acabar, porque senão Deus não atua onde há quebra de unidade, onde há divisão. Deus não atua. Entrou a divisão, parou. Quando Miriam e Arão, eles fizeram um comentário lá, que parecia até um comentário comum sobre Moisés, aquilo, aos ouvidos de Deus, soou como uma divisão. A divisão são duas visões. O que é divisão? Duas visões. Só tem uma visão e tem outra. Isso é divisão. Então, assim, estava tudo caminhando bem. Eles fizeram um comentário lá, quebrou a unidade, divisão, duas visões. Deus já chamou lá, já ia matar Miriam, já ia pesar para o lado de Arão. E se Moisés não interveio, Moisés, que era vítima, ainda teve que pedir misericórdia. O negócio ia ficar feio. Quebra de unidade. Deus não atua onde a quebra de unidade. Vamos fechar essa palavra aqui. O remédio para as lutas, os problemas e as dificuldades da igreja é a palavra de Deus sendo pregada debaixo de graça, debaixo de unção, né? É a responsabilidade do pastor buscar, está sendo orientado por Deus, ouvindo a palavra da parte de Deus, para que a sua vida esteja fluindo, né? A palavra ela tem que fluir, né? Sim ou não? Porque a igreja ela quer tomar água viva. Nós já cansamos da água do poço. O poço de Jacó já deu o que tinha que dar, né, Mônica? O poço de Jacó já deu o que dar, já tinha que dar, já deu o que tinha que dar. Jesus chegou no poço. Eu gosto dessa paráfrase, né? Quando a mulher chegou, Jesus já estava na boca do poço, fazendo o quê? Estava conversando com o poço. Jesus conversando com o poço Jesus estava demitindo o poço. Quando ela chegou lá, falou: não, esse poço não vai precisar dele mais não, já demitiu, é o último dia dele. Passa lá no RH, está baixando a carteira, e a mulher nem levou mais água naquele poço. A igreja quer tomar água viva. Então, assim, a responsabilidade do pastor está debaixo de graça, debaixo de unção, mas pregar a palavra, o conselho de Deus. Tem gente pregando o conselho do Freud, do Einstein, do A, do B, do C. Paulo falou assim: eu estou livre do sangue de vocês, porque eu preguei todo o conselho de Deus. Amém? Amém. E o conselho de Deus é bom ou não, irmãos? Às vezes dói, às vezes machuca, porque a dificuldade está em mim, a dificuldade está em você, a limitação está em nós. Jesus falou assim: se o teu olho te escandaliza, arranca. Se o teu braço escandaliza, arranca. Se não ficar sem olho, não ficar sem braço. Aí ele falou assim: é melhor entrar no céu cego de um olho, coxo de uma perna, sem o braço, do que o corpo todo ser lançado no inferno. Mas cadê pastor com coragem de falar: o teu olho você tem que arrancar, o teu braço você tem que arrancar? E o pastor dizia lá, fechando, né? Igrejas que viraram shopping. Não é mais igreja, é shopping.
E o veículo de Deus para levar as pessoas para o céu ainda é a igreja, não é shopping. Amém, irmãos? Amém. A igreja é bonita, com painel, com luz, com gelo seco, muita música, tudo lindo, tudo maravilhoso. Tem igreja, ele fala, tem igreja que tem um bom estacionamento, tem lanchonete, tem biblioteca, é um shopping center maravilhoso. Ô glória! Agora a questão, pode ter tudo isso, não está errado. E esse é o ponto ainda, não está errado. Se a igreja chegou nessa condição, nesse nível, uma bênção. Você chega numa igreja que tem uma lanchonete, tem uma livraria, né? Tem um bom estacionamento e tal, tem telão, ar-condicionado, maravilha. Mas é o seguinte, o que vai salvar a alma do pecador é ouvir a palavra que desce do céu e que liberta. Glória a Deus. A palavra que confronta. Porque esse é o processo, é o princípio, né? A palavra de Deus, ela confronta os confortados e conforta os que estão tristes. Então assim, tem hora que ela conforta, mas tem hora que ela confronta. E os dois efeitos dela é positivo na minha vida. Eu preciso do conforto da palavra. Eu também sou contra aquele negócio do pastor que acha que o dom dele é ser martelo, né? Tem pastor que é assim, qual é o seu dom? Martelo, porque todo mundo é prego. Então ele pegou a palavra, só macetar todo mundo. Não, não é assim. Mas a palavra tem que ser pregada. O que vai nos colocar diante de Deus e ouvir as coisas que Ele quer nos dizer de bom é uma vida limpa, uma vida santa, uma vida agradando a Deus, uma vida separada do mundo. Agora, é o que eu já tenho dito aqui algumas ocasiões. A pessoa quer viver igual ao mundo, não está pronta para o céu. E nós estamos treinando, sim ou não? Porque no céu só cabe um tipo de pessoa, que é o santo. A pessoa não gosta da santidade? Ah não, esse negócio de santo não é para mim não. Não vai para onde? Porque o céu só cabe santo. Só tem um tipo de pessoa lá no céu, que é o santo. A pessoa não quer ser santo, não quer ser separado, não quer uma vida limpa, não quer viver na presença de Deus, não quer se submeter ao pastor, à orientação à palavra. E essa é uma das dificuldades desse tempo de hoje. As pessoas estão se apacentando a si mesmas. Não, que pastor? Tem gente até que ousa dizer, eu não estou aqui para ouvir o pastor. Você não vai ouvir o pastor, tu vai ouvir quem? Porque Deus colocou na igreja foi pastor. Né? Então é o seguinte, o princípio é o mesmo. Paulo, ele se considerou limpo do sangue daquelas pessoas porque ele não omitiu todo o conselho de Deus. Tem pastor devendo. Precisamos começar a dar todo o conselho de Deus. Palavra de conforto, palavra de alegria, palavra de motivação, mas palavra da verdade. Chamar o pecado pelo nome e falar, ou tu muda de vida ou no céu de Deus tu não entra. Porque a característica de quem teve uma experiência de novo nascimento, um encontro com Jesus, é a mudança de vida. Zaqueu, ele chegou lá quando recebeu Jesus e falou, vou dar metade dos meus bens para os pobres. E o que sobrar, naquilo que eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes. Ele estava disposto a ficar sem nada. Aí Jesus falou, hoje veio salvação nessa casa, porque isso é filho de Abraão. É mudança de vida, mudança de rumo, né? Está disposto a perder, renunciar, tomar a cruz, seguir a Jesus e vida de crucificação. Porque essa cruz vai garantir a nossa travessia. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. E a palavra final é essa. Se apega à palavra, se apega à orientação. Cuidado com o que nós estamos ouvindo por aí. Porque hoje em dia está fácil você... Antigamente você só ouvia o pastor da sua igreja, né? Hoje você ouve todo mundo. Dá para ouvir todo mundo. Qualquer pastor tem pregação para tudo quanto é tipo, tudo quanto é gosto aí. Massageando o ego, né? Um monte de mensagem aí que você fala, não acredito que está saindo da boca desse camarada, tá? Porque tem muito espírito enganador falando um monte de boca de gente aí que já fechou o coração para a verdade e está entregue a mentira. Como ainda tem uma posição, continua falando. E sempre vai ter alguém para estar atrás, porque as pessoas ouvem o que elas querem ouvir. E eu quero ouvir o conselho de Deus. Diga comigo, eu quero ouvir o conselho de Deus. Vamos ficar em pé. Deus aplica esta palavra no seu coração. Uma coisa eu já tenho dito e você um dia vai se lembrar. Quando você chegar no céu, você vai perceber que todo o esforço valeu a pena. Amém. Todo o esforço, toda a renúncia, tudo aquilo que se abandonou, se deixou para trás para chegar no céu, valeu a pena. Agora, quem não chegar no céu vai perceber que toda a alegria, todo o prazer que teve, não valeu. Amém? Deus abençoe você. Amanhã, se tudo estiver dando conforme, tem a programação aqui
às 15 horas da União Feminina, né? Domingo tem uma reunião, é domingo, pastor gente, é sábado, dia 19, no Jardim Nazaré. Mas é só para os Só para obreiros. líderes Líderes de departamentos. Líderes de departamentos vão lá para fazer a agenda da sucursal aqui da região de São Paulo. Amém? Vocês têm mais alguma coisa? Hoje nós notamos aqui a ausência da casal irmãos Dias e Osina, eles estão viajando. Notícia da irmã Adriana? A Matilde falou que ele estava bem, graças a Deus. Agora, até o que está carregando ainda é um coágulo que apareceu, né? Mas estão esperando uma junta médica, como se fosse uma junta médica, para ver qual é o processo, porque se ela for operada, eles têm medo de hemorragia, né? Então estão aguardando e nós estamos orando, né? Acreditando no milagre. Está no nome de Deus. Bem, vamos dar o pastor gente para as considerações finais aqui, oração. Deus abençoe a todos. E na próxima quinta-feira a gente retoma aqui. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Orar. Alguém ainda precisa de oração? Deus sinal. Pai Celeste, obrigado pelo culto, pelos ensinamentos. E agora estas mãos erguidas ainda tem um pedido. Aqueles que estão nos assistindo a distância também, que sejam as tuas mãos sobre eles, sobre nós. Continuamos orando pela Adriana, pela sua recuperação, Pai. Porque sabemos que o nosso Deus é o médico dos médicos. Despede-nos em paz, atende o nosso clamor e as nossas necessidades. Oramos assim com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus nosso Pai seja com todos aqueles que creem. Aquele que acredita, diga amém. Vai encerrar. Nome de Jesus. É pelo aplicativo, porque pelo próprio Facebook não consegue gravar live com o celular deitado.